Essa é uma pergunta tão boa que eu vou fazer um vídeo. Naramig pode causar infarto? Estendendo, Sumax pode causar infarto? Maxalt pode causar infarto? Eu vejo que essa é uma preocupação muito grande entre as pessoas. Zomig pode causar infarto? Algum triptano pode causar infarto? Porque você vê na bula uma série de advertências e cuidados e até contraindicações para quem tem doença coronariana ativa. Se ela está controlada, aí já não. Mas doença coronariana ativa, aí é uma contraindicação absoluta. E aí também as contraindicações relativas. Relativas quer dizer que tem que olhar caso a caso. E essas contraindicações relativas incluem riscos cardíacos. Então, paciente fumante, paciente com idade acima de 60 anos, paciente, sei lá, e aí vai vendo essas coisas e aí você tem que ver caso a caso se é para contraindicar ou não. Bom, mas o que eu quero realmente comentar? É muito nobre essa preocupação, porque, enfim, pode existir esse risco na teoria, às vezes até na prática. Devem ter relatos de casos que isso aconteceu, dá um infarto, dá uma contração da artéria coronária. Porém, qual é a minha reflexão sobre esse assunto? A minha reflexão tem a ver com a história dos remédios para enxaqueca no Brasil. Então, muita atenção com o que eu vou falar agora, para você colocar esse risco no lugar que merece. Vamos lá. Até o começo dos anos 2000, talvez até um pouco depois, 2000 e bolinha, algum lugar nos 2000 e bolinha, o remédio mais vendido nas farmácias do Brasil, acho que em todas as categorias, se chamava Ormigrem. Então, muita gente atual não sabe o que é Ormigrem, mas pessoas mais antigas, que já tinham enxaqueca há muito tempo, já se entupiram de Ormigrem. Ormigrem contém uma substância chamada tartarato de ergotamina. Também tinha no enxaque, que era um outro remédio à base de tartarato de ergotamina muito popular. Muita gente com enxaqueca me conta às vezes: eu vou lá na Argentina tem um tal de Migral, não sei se ainda tem, mas na época tinha, eu vou buscar esse remédio lá na Argentina. E o que é que ele continha? Tartarato de ergotamina. E qual é a relevância disso? Bom, o tartarato de ergotamina tem muito a ver com a história da enxaqueca em si. Foi o responsável de ter trazido a enxaqueca para a ciência. Por quê? Porque nos anos 1930, um cientista americano chamado John Graham fez o primeiro trabalho científico, colocou a enxaqueca dentro da ciência, fez a enxaqueca merecer um lugar na ciência, porque fez um estudo científico mostrando que o mecanismo de ação desse tartarato de ergotamina na enxaqueca seria uma contração dos vasos aqui da têmpora. E essa contração dos vasos, ele supôs que então causasse a melhora da enxaqueca, uma vez que fica latejando. Então dá uma contraída e então melhora. Ele comprovou que isso existe, que o tartarato de ergotamina tem este efeito de contrair esses vasos. Posteriormente, se descobriu que o tartarato de ergotamina também contrai as artérias coronárias e dá uma contração em todos os casos. Não é que às vezes pode dar uma contração das artérias coronárias. Não, o tartarato de ergotamina sempre dá uma contração das artérias coronárias. Apesar disso, remédios como Ormigrem, remédios à base de tartarato de ergotamina, seguiram muito populares entre as pessoas com enxaqueca, especialmente aqui no nosso meio no Brasil, não sei outros, mas esse remédio era tomado como balinha. E não só isso, era numa dose terapêutica, capaz sim de produzir a contração da artéria coronária, como eu disse, não é em alguns, mas em todos os casos. E na bula dizia o seguinte: pode tomar até 6 por semana. Estava escrito na bula, então olha como a bula influencia, né? Influencia o fato de ser vendido na farmácia normal, está lá à tua disposição.
influencia o fato de também na bula dizer, olha, não pode passar de 6 por semana. Então tinha gente que vinha para mim preocupada, doutor, é o seguinte, eu estou tomando esse remédio, lá está escrito que é 6 vezes, eu estou tomando 7 porque eu tenho dor todo dia. 6 já seria um absurdo, por semana. E às vezes a pessoa pega essas 6 por semana, e dizia assim, o intervalo que tem que ser, agora não me lembro se era 30 minutos ou 60 minutos entre um e outro. E tinha gente que usava esses 6 num dia só. Não eram tão poucos no meu consultório. E eu preocupadíssimo com isso, até explicando, não é bom para você tomar isso aqui, pode fazer mal para o teu coração. E a pessoa não tão preocupada, porque afinal ela já toma isso faz tempo. E na bula não fala nada disso, né? Fala que pode. Onde eu quero chegar com isso? A gente não viu pessoas caindo mortas de infarto. Eu não sei como que a gente não viu, porque contrai a coronária. Na época do Ormigrem, na época do enxaque, na época do migral, que o pessoal ia buscar na Argentina. Eu acho que, a rigor, o que acontece? Os triptanos, a molécula deles lembra a molécula da ergotamina em alguns aspectos, e aí herdou essa possibilidade de contrair a coronária, mas não se compara em termos probabilísticos a um tartarato de ergotamina. Eu não estou aqui encorajando as pessoas então largar a mão e tomar à vontade, porque afinal podem ter efeitos colaterais de toda sorte, inclusive vasculares, inclusive cardiovasculares. Você deve se aconselhar sempre com um médico, não com a bula, não com a imprensa. Veja o que o teu médico fala, um médico competente, porque não um médico com algum preconceito. Olha, a Sumax, sei lá onde ele vai falar que pode contrair pode contrair a coronária e pode deixar você cair morto. Existem contraindicações absolutas e relativas? Existem. Você tem que ver se você se enquadra nelas e você tem que tomar de acordo com a orientação do teu médico, nunca se automedicar, e você tem que entender que o Sumax é uma evolução muito grande, o Sumax, Maxalt, Naramig, Zomig, esses que tem no Brasil, Frovatriptano, L-triptano, que tem em outros países, em comparação com, por exemplo, o tartarato de ergotamina que existia por décadas e décadas e décadas e não foi colocado assim, olha, esse remédio aqui só com tarja preta ou amarela, porque está matando as pessoas do coração. Na prática, também a gente não vê pessoas aí que infelizmente se automedicam com Sumax, com Naramig, caindo mortas do coração. Isso não é para te encorajar a se automedicar, é para te encorajar a colocar as coisas em perspectiva, é para te encorajar a repensar medos que às vezes podem ser infundados para teu caso, então de acordo com o que o teu médico falar. E sempre assim, não se automedicar e não criar fantasias que podem não se aplicar ao teu caso.